Hoje falo de um livro que passou à frente da fila de vários outros livros que tenho aqui para falar, e falo dele porque encontrei uma frase que gostava de trazer aqui. Bem-vindos à Pilha de Livros. Esta é uma pilha de livros que, como todas as pilhas de livros, às vezes baralha-se. Temos livros que estavam por baixo que de repente passam para cima, livros que estavam em cima que de repente se perdem numa outra pilha de livros. É o que acontece. Eu tinha pensado num livro em particular para hoje, mas esse vai ter de ficar para outro dia, porque entretanto houve um livro que passou à frente. É um livro que eu tenho andado a ler nos últimos anos. Vou lendo de vez em quando, normalmente nas férias. Não é um livro clássico, não é um livro assim muito conhecido, é um livro que eu encontrei já nem sei bem quando, é um livro espanhol, é um ensaio de um escritor, de um ensaísta, ele é um jornalista, salvo erro, espanhol, por acaso agora esqueci-me de verificar, é um jornalista que fala muito sobre cinema, que tem crónicas sobre cinema, e é peço desculpa, eu não tenho certeza absoluta se é um jornalista, agora devia ter visto isso, vou já aqui, sim, é jornalista, li aqui na badana do livro. Isto é em direto quase. E o nome é Pedro Ballín e eu vou já dizer que livro é que é. O livro tem um título que soa um pouco, como é que eu ia dizer, um pouco... Ou seja, não seria provavelmente um livro de um ensaio sério em Portugal, mas em Espanha é. Um ensaio sério, mas com muito humor. Antes de dizer que livro é que é, eu há pouco tinha-o ali em cima com o outro livro que tenho também para ler estas férias, entre outros. Eu tenho aqui já uns 4 ou 5, entre aqueles que trouxe e aqueles que comprei entretanto. Um outro livro é sobre matemática, é o Once Upon a Prime, que já falei. Tinha esse e tinha este. Eu acabei ontem de ler um livro que hei de falar, é o livro que era para ter hoje aqui neste episódio e acabei por deixá-lo para depois. Portanto, acabei e hoje queria começar um novo livro e estava indeciso entre os dois. Nós íamos para a piscina ao final da tarde e eu queria levar um livro e a minha mulher ficou muito admirada quando me viu ali com os 2 livros na mão a decidir. E então ela disse, mas é só meia hora, porque é que estás aí tão indeciso? Leva um qualquer, mas na verdade é que às vezes as meias horas de leitura são muito importantes. Acabei por levar este, que já tenho para terminar há muito tempo. Não é nada do livro em si. Estou a gostar muito de ler, e quando eu digo estou a gostar é algo que já vem desde 2020 ou 21, já não me lembro, mas pelo menos há 2 anos que eu estou a ler. Vou ler devagarinho, não sei porquê, por vários motivos fui sempre deixando de passar outros livros à frente, mas é um livro de que estou a gostar muito. É um livro muito bem escrito, tão bem escrito que nós nem precisamos concordar com tudo o que diz, porque tem uma tese muito particular, uma tese muito curiosa, e nós não precisamos de concordar com ela para gostar do livro. O título é como eu disse, é algo que vai ofender algumas orelhas portuguesas, chama-se Me Cago en Godard, e o significado em espanhol é muito parecido com o significado em português. Enfim, é uma expressão mais habitual em espanhol provavelmente do que será em português. É um livro onde Pedro Ballín tenta mostrar que o cinema americano de Hollywood, e tenta mostrar isto numa linguagem muito, como é que eu ia dizer, muito rica, muito próxima, está aqui a conversar connosco e está a conversar de forma muito inteligente, mas ao mesmo tempo sem qualquer pomposidade. É um livro que tenta mostrar, ou tenta demonstrar esta tese muito pessoal, e como ele diz, é normal que as pessoas não concordem, ele gosta até de receber argumentos contrários, mas o que ele quer dizer com este livro é que, ao contrário do cinema europeu, o cinema americano sempre se preocupou muito claramente e de forma muito profunda em criticar o sistema americano. É um cinema que critica o sistema americano e que está sempre do lado mais à esquerda. Este é um autor de esquerda que tenta defender Hollywood, que tenta dizer que Hollywood é aquilo que se calhar os europeus pensam que o seu cinema europeu é, e que não é um cinema, ou seja, o cinema europeu não faz aquilo que o cinema de Hollywood faz, que é criticar o sistema com letra maiúscula, se quisermos. É, portanto, uma teoria muito fora do que é normal, mas vou já confessar que ele é muito convincente com todos os argumentos que mostra, e vê-se pelo livro que ele
sabe muito, muito de cinema, bem mais do que eu, certamente, e acabamos o livro a querer ver mais filmes, a querer saber mais, a querer também ler mais deste autor, para dizer a verdade. É um livro que teve bastante sucesso em Espanha, pelo menos aqui a edição que eu tenho é a terceira edição, e mais uma vez, mesmo que ache que esta tese é absurda, leia o livro, nem que seja pela linguagem, pela forma como está escrito. É uma demonstração como nós podemos usar a língua, neste caso o castelhano, para escrever um ensaio complexo, nada pomposo, e que apetece ler e que nos ensina, já agora, nos ensina pelo menos a ver o cinema com outros olhos, mesmo que não sejam os nossos olhos. Já agora, um dos argumentos que ele apresenta e que eu acabei de ler nesta parte que estou a ler, a primeira já foi há não sei quantos anos, já nem me lembro muito bem, mas um dos argumentos é a forma como os filmes de adolescentes dos anos 80 e 90 em geral estavam sempre do lado daqueles que estão a ser vítimas de bullying, para usar a expressão mais habitual, aqueles que são os rejeitados pelos populares, aqueles que não são os mais os que têm mais sucesso na escola, são esses normalmente que estão que têm a simpatia do filme e dos espectadores, e isso nós sabemos que acontece em muitos filmes. Aconselho mesmo a ler este livro. Mas agora confesso, eu não teria trazido este livro para esta pilha de livros, para este episódio, não teria posto à frente do outro livro que eu quero falar e em que vou falar do que é o romance, que é um tema muito mais literário, se calhar, do que este, ou se calhar não. Eu não teria feito isso se não me tivesse passado à frente quando recomecei a ler, logo na primeira página desta parte. Eu estou neste momento estou na página 259, mas há pouco, quando recomecei a ler o livro, foi na página 236, já li umas quantas, desde há pouco, e apareceu-me esta frase magnífica que eu vou tentar traduzir aqui à pressão. Todas as gerações associam a idade dourada de qualquer arte ao período que vai desde a sua puberdade à sua juventude, quando todas as canções falam de ti, quando todos os livros te dão a volta à cabeça e todos os filmes te mudam a vida. Fim de citação. Esta é uma citação muito curiosa, é apenas uma frase aqui no meio, provavelmente traduzi mal, não estou aqui a fazer jus à qualidade do original, mas é uma frase muito acertada quanto a mim, porque quase sempre nós associamos a boa música, os bons filmes, àquilo que víamos na nossa juventude, e depois a partir daí é a decadência. O que é curioso é que este fenómeno é de sempre, ou melhor, as gerações vão tendo sempre esta sensação. Nós não podemos dizer que há de facto uma idade de ouro da arte. Não quer dizer que não haja decadências na arte, em certas artes, ou não, mas não estão certamente ligadas à nossa sensação. O cinema dos anos 80 e dos anos 90 parece-nos muito mais imediato, precisamente porque era aquele que nós víamos quando estávamos com a vida ainda por desembrulhar, uma expressão que ele também usa logo à frente. Poderão também dizer-me que não, que o cinema de hoje é claramente pior, mas temos de ver isto de forma mais alargada. Nós não temos de ver isto como algo mais, não tanto o cinema que vemos no cinema, mas se virmos a arte audiovisual como tudo o que se produz para televisão, para cinema, enfim, se calhar aí já é mais difícil dizer que hoje estamos numa época de decadência. E estou certo que as pessoas que têm hoje 15 anos, daqui a uns 20, 25 anos já vão sentir uma grande nostalgia por causa de tudo o que viam nesta altura, nesta época, e que já terão perdido quando tiverem uma idade mais respeitável, digamos assim. É uma frase que também se aplica, se virmos bem, à língua. Nós achamos sempre que no passado é que se falava bem, e normalmente nós associamos ao nosso passado. Na nossa época, na escola, falava-se bem, os nossos colegas falavam bem, os mais novos hoje já deram cabo da língua. E isto é desde sempre que os mais novos andam a dar cabo da língua, e desde sempre que os mais novos andam a dar cabo da arte e da música e de tudo mais. É, se formos ver bem, uma espécie de verdade universal da humanidade. Os jovens estão sempre a estragar aquilo que os mais velhos tinham feito, ou tinham visto, ou tinham vivido, e esses mais velhos recordam sempre com saudade daquilo que tinha acontecido na sua juventude, quando também tinham andado a estragar aquilo que os ainda mais velhos tinham feito e visto. E, enfim, é quase
que a lei da vida, esta sensação de decadência que todos temos, agora convém ter cuidado e não confundi-la com a realidade, não pensar que por acaso nós, a nossa geração em particular, seja ela qual for, teve a sorte de ser de facto a melhor geração e com o melhor cinema, com os melhores livros e com o melhor tudo. Isso seria muito pouco provável se formos a ver bem. E pronto, agora vou ali acabar de ler o livro. Pode ser que seja hoje, já não falta muito, já não faltam muitas páginas. Pode ser que seja agora que acabe de ler este livro que já me acompanha há alguns anos. E depois vou começar outro. Amanhã vamos ver se vou então falar do livro que terminei ontem, ou se não vou falar de algo muito curioso, como verão, que são as traduções do Quixote. Mas para uma língua que talvez não estejam à espera. Então, até amanhã.